disso, né? Isso é surreal, cara. Agora, voltando, que tem muita gente falando disso aqui no chat, acho que não tem como não tocar no assunto. Você falou de erros e muitos erros do Grêmio. Que administrativamente falando, assim, ao contrário do Cruzeiro, não era um time que estava devendo, não é um time que está na pindaíba. Ao contrário do discurso que era falacioso do Renato, né? Que falar que não tinha investimento, não tinha isso, não tinha aquilo, com a terceira maior folha salarial e o segundo maior salário de técnico do país. Hoje você acha qual foi o principal erro? Foi a saída do Renato? Você acha que o Grêmio cairia com o Renato? E eu complemento. Eu acho que... É um puro achismo, tá? Eu acho que o Grêmio não cairia com o Thiago Nunes. Mas eu falo isso para um gremista, eles ficam loucos. Mas assim, é pura análise do que veio depois, né? Do que ele fez no Ceará, de quem é o Thiago Nunes. Mas tudo bem, eu entendo o gremista não querer ver nem pintar de ouro. Mas você acha que com o Renato não cairia, assim, não tinha nem perigo de cair? Eu acho que com o Renato não cairia. Porque o Renato tem vários problemas. E eu sou um dos que falei aqui já, inclusive, né? Eu defendi a saída dele, por mais ídolo que fosse, por mais méritos que ele tenha tido nas conquistas, por mais coisas boas que ele tenha feito ao clube historicamente. O Renato vinha de 2 anos muito ruins, né? De goleadas para Flamengo e para Santos, falando muito. E o Renato sempre falou muito, né? Mas quando você não consegue confirmar na prática o que você fala, isso recai sobre os teus ombros. E o Renato sempre teve muitas costas largas, né? Ele sempre pôde falar. É um cara que tomou 5-0 do Flamengo e do Jorge Jesus numa semifinal de Libertadores e não teve o cargo sequer arranhado. Esse é o Renato. Mas chegou um momento em que aquela mágica dele recuperar jogadores, como ele fez em determinado momento com o Bruno Cortez, o Cícero, o Jael, ela não funcionou com o André Balada, com o Thiago Neves, com o Diego Tardelli, com outros tantos jogadores que ele ficou indicando, contratando, interferindo. A verdade é que a diretoria ela entregou o vestiário nas mãos do Renato, porque o Renato era um cara muito grande no clube, e o Renato começou a se envolver em tudo. Era um cara que frequentava a fisioterapia, a fisiologia, ele falava nas entrevistas como um vice-futebol, falava quem que o Grêmio ia contratar, Ele virou um falava manager, né? total, e o presidente que meio que se escondeu na figura do ídolo, e estava inclusive, ou está ainda, não sei, digamos assim, visando a sua campanha ao governo do estado, porque historicamente o Romildo Bolzan Júnior é um político, foi prefeito de Osório, uma cidade do litoral do Rio Grande do Sul, filiado ao PDT, ele estava preocupado com outras coisas. E tinha o Renato lá cuidando de tudo, então ele não se envolveu em vários processos. Quando o Renato sai, o presidente tem que entrar no vestiário. E aí quando o presidente entra no vestiário, opa, o que ele encontra? Um grupo de jogadores mimados, viciados, com muito tempo de casa, com vários ali com um ciclo que já devia ter sido encerrado, e jogadores que, digamos assim, tinham um tal poder de comando a ponto de escolher treinadores, como que o time deveria jogar. Então, eu até posso concordar com você de que talvez com o Thiago Nunes o Grêmio não caísse. Em algum momento ele talvez recuperasse o time. Mas como os jogadores não queriam o Thiago Nunes, eu não sei se até quando o Grêmio ia ficar sem vencer no campeonato. Foram 8 rodadas iniciais sem uma vitória. Esses jogadores também não gostaram do Filipão, do método do Paulo Turra, do relacionamento com eles, do jeito de jogar do Felipe, um pouco mais, né, estratégico, porque o Filipão entendeu que precisava fazer uma tática para sair da situação que estava. Aquele tradicional jogar por uma bola estilo Filipão. E os jogadores não quiseram jogar dessa forma, isso é público e notório, foram na diretoria reclamar e tal, e conseguiram. Tiraram o Thiago Nunes e tiraram o Filipão. Quando chega o Wagner Mancini, a água já está por aqui, né? E aí começa a bater o desespero, você cai numa areia movediça, em que quanto mais você se debate, mais você afunda, e já não dava mais tempo. E o Grêmio achou, Grêmio, instituição, diretoria, jogadores, que voltariam para o campeonato a qualquer momento. E não é assim que funciona, né? Ainda mais num brasileiro tão competitivo como a gente viu, com o América chegando na Libertadores, com o Cuiabá tirando ponto de muita gente. Não era tão simples assim. O Grêmio subestimou esse campeonato. Eu tenho essa sensação. E às vezes você ter jogadores de muita casca, de muita rodagem sempre no topo, quando essa galera tá lá embaixo, eles demoram a entender o que tá acontecendo. Assim, eu lembro do PVC uma vez ter falado, cara, quando você atola um carro,
Se for um Fusca, você talvez consiga tirar, mas se é um caminhão, é mais difícil, assim, quanto mais roda, mais afunda, e é difícil, os caras não... Talvez eles não souberam acionar o 4x4, enfim, mas eu tenho essa mesma visão de você aí, acho que eles olharam para o campeonato como, cara, a qualquer momento a gente volta, porque era a sensação nossa, assim, cara, não vai cair. Que foi tipo o Cruzeiro, né? Na hora que encaixar, só que, putz, quando o Grêmio encaixou, e não dá nem para dizer que foi encaixar, né? Outros também encaixaram e saíram dali e deixaram a briga para uma galera que não tinha mais gordura, e o Grêmio não tinha mais gordura para trocar, né? Deve ter sido mais ou menos